Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos do 1 ao 7, diz o seguinte: Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros, e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Bem, essa é uma breve análise a respeito de um dos textos messiânicos mais emblemáticos do Antigo Testamento, que é esse texto que acabamos de ler, de Isaías capítulo 9, mais especificamente os versículos 6 e 7, onde fala do menino que nos nasceu, do menino que nos foi dado. Essa é conhecida como uma das mais importantes e emblemáticas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Profecia essa dada pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, e já falava com detalhes a respeito do seu nascimento, do seu ministério e do que Deus faria por meio desse ungido, desse Messias. Bem, Isaías foi um profeta, um dos mais importantes, para muitos o mais importante profeta do Antigo Testamento, que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Profeta este, cujo nome significa o Senhor Deus Salvação, e que foi um profeta que direcionou sua mensagem por cerca de 40 anos, tanto para os reinos de Judá quanto para os reinos de Israel. O contexto da época é que todo o povo de Israel especificamente havia se desviado, estavam mergulhados em idolatria e tinham afastado do Senhor. Então Deus estava usando o profeta Isaías para trazer o povo a um arrependimento, para trazer o povo a uma conversão, um retorno à palavra de Deus, um retorno ao caminho do Senhor. E mais importante também era a iminência do perigo que estava se levantando junto com o exército assírio, exército esse, um dos mais sanguinários do Antigo Testamento, e que estava se levantando com uma superpotência e que estava ameaçando a soberania de Israel e de Judá. Então, dentro desse contexto que se segue, Deus usa o profeta Isaías para dizer ao povo, para alertar o povo a respeito dos seus pecados, para alertar o povo a respeito da sua conduta errada e para trazer o povo a um arrependimento, a uma conversão. E Isaías ele é um profeta que ele traz ao mesmo tempo palavras duras, palavras ríspidas, palavras de conversão e arrependimento, mas ao mesmo tempo ele também traz uma mensagem de esperança. E dentre essas mensagens dadas pelo profeta se encontra essa passagem em questão que eu gostaria de fazer uma breve consideração. Lembrando que isso aqui não é um comentário extensivo, é apenas uma breve explicação a respeito desta passagem. Bem, conforme foi dito, Isaías foi um profeta do Antigo Testamento que viveu 700 anos antes de Cristo, um dos mais importantes profetas. Seu livro é composto dentro da nossa Bíblia protestante de 66 capítulos, certo? Capítulos esses que falam sobre o que estava acontecendo dentro daquela época. E essa profecia que foi aqui mencionada, ela inclusive ela é citada no Evangelho. Ela é citada no Evangelho de Mateus, do capítulo 4, dos versículos 14 a 16, fazendo uma referência diretamente a Jesus. Então o próprio escritor Mateus, ele vê nessa passagem, nessa profecia de Isaías, o cumprimento parcial em Cristo. Cumprimento parcial esse
pois nem tudo aquilo que foi dito, nem tudo aquilo que foi falado dentro dessa profecia se cumpriu plenamente no ministério terreno de Cristo. Parte dela sim, outra parte, quando fala que seu reino não terá fim e outros aspectos, eles guardam elementos escatológicos, ou seja, eles estão no porvir, né? Isso era uma característica das profecias. Muitas vezes essas profecias, que são chamadas profecias de referência dupla, elas abordavam um tema histórico específico e mais adiante também servia para um outro período específico dentro da história, ou seja, era uma única profecia que poderia abranger 2 ou mais períodos específicos dentro da história, né? E aí segue essa breve análise, né, onde diz: um menino nascido. Aqui temos uma clara referência à encarnação do Messias e a sua humanidade. Convinha que esse ungido, convinha que esse Messias, ele fosse de carne e osso, assim como nós, né? Ele compartilharia da mesma natureza humana que nós temos. Então, onde o profeta fala: um menino nos é nascido, um filho nos foi dado, nos faz lembrar o fato de que Deus deu seu filho unigênito, né? Sem comparação. Apesar da Bíblia dizer que todos aqueles que creem em Deus são filhos de Deus, esse filho aqui, ele é ímpar, é sem igual, ele é unigênito quanto às suas características, né? E segue a profecia. O governo sobre os seus ombros, fala de sua realeza e majestade sem fim, sempiterna, né? Aquela realeza que hoje ela é espiritual nos corações daqueles que creem, mas que um dia ela se tornará manifesta, né, sobre toda a terra, e todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra de Deus Pai, como diz o texto. E segue aqui, em seguida Isaías utiliza 4 ou 5 nomes para descrever o Messias. Esses nomes têm um significado especial. Por que 4 ou 5? Porque quando ele fala assim, maravilhoso conselheiro, em algumas versões mais antigas, elas eram uma coisa só, maravilhoso conselheiro. Em outras versões, né, elas traziam uma vírgula, então maravilhoso, vírgula, conselheiro. Por isso que ao manusear as escrituras, ao manusear a Bíblia, pode ser que você encontre maravilhoso e conselheiro junto, ou às vezes você encontre maravilhoso, vírgula, conselheiro, fazendo a devida separação. Mas enfim, só a título de conhecimento. Quando ele diz maravilhoso conselheiro, no sentido de que Cristo é excepcional, distinto e sem igual, indica que ele transcende muitos limites da compreensão humana, né? Ele excede em sua natureza divina, em sua essência, em seu agir, ele excede, ele é maravilhoso, ele excede qualquer tentativa de análise humana, no sentido de que ele é Deus, conselheiro, ou seja, aquele que dá conselho certo, porque sendo ungido com o espírito de sabedoria, ele tem em si os sábios conselhos necessários para o exercício do seu ofício real, né? E somente um sábio poderia guiar perfeitamente o seu povo. E segue Isaías falando, ele é Deus forte, ou seja, ele é o Messias, ele compartilha de uma natureza divina. Para nós cristãos, ele é o próprio Deus, e como um guerreiro protetor do seu povo. Pai da eternidade, ou seja, ele não está sujeito ao tempo, pois ele é o criador do tempo, né? O filho do homem, ele está acima do tempo. E príncipe da paz, ou seja, todos os nomes culminam em príncipe da paz, com todos os nomes como assim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, tudo isso vai combinar, Pai da eternidade, tudo isso vai combinar num ponto. Que ponto é esse? É a paz. Todos os nomes culminam para príncipe da paz, ou seja, seu governo de justiça e de paz, e proporciona paz aos corações. Essas são algumas características dessa profecia. Essa aqui é uma breve análise, não tem por objetivo ser um comentário extensivo, mas uma breve análise dessa singela passagem.